papai trocou as fechaduras da casa que herdei, até eu congelar o acordo de 1,4 milhão de dólares dele tomar tudo de volta. Eu sou Michael Hartman, tenho 32 anos, e meu próprio pai me expulsou da casa que minha avó me deixou. Uma casa que era legalmente minha. Antes de contar como congelei o negócio de 1,4 milhão de dólares deles e recuperei tudo que tentaram roubar, me digam onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. É sempre incrível ver o quão longe essas histórias podem chegar. Tudo começou numa terça-feira, uma tarde fria e cinzenta em Portland. Eu estava voltando para casa de uma viagem de negócios em Seattle, me sentindo no topo do mundo. Acabei de conseguir um novo cliente importante para minha empresa de comunicações. Uma grande vitória que estava sendo preparada há meses. Lembro de bater no volante no ritmo da música no rádio, pensando em ligar para minha melhor amiga, Leia, para planejar uma comemoração. A vida estava boa. A vida estava estável. Virei na Mayfield Drive, minha rua. As grandes árvores estavam perdendo suas últimas folhas de outono, cobrindo a calçada de dourado e marrom. E lá estava ela, número 17. A casa da minha avó Ellen. Minha casa. Não era apenas tijolo e argamassa. Era um século de história familiar. Um lugar onde passei todos os verões, todos os natais da minha infância. Vovó Ellen havia me deixado para mim, e só para mim em seu testamento. Era a última parte dela que me restava. Estacionei na garagem, peguei minha pasta e caminhei pela familiar trilha de pedras. Coloquei minha chave na fechadura. Ela não virou. Que estranho, pensei. Talvez esteja travando. Tentei novamente, balançando um pouco. Nada. Minha testa franzida. Tentei a porta dos fundos, a da cozinha. Mesmo resultado. Uma fechadura nova e brilhante de latão me encarava. Uma fechadura que nunca havia visto antes. Um sentimento frio, mais frio que o ar de outono, começou a subir pela minha espinha. Bati na porta, o som ecoando de forma não natural. Gritei. Olá. Tem alguém aí? Apenas o sussurro das folhas respondeu. Peguei meu telefone para ligar para meu pai. Minha mente estava correndo através de explicações lógicas. Talvez houvesse um arrombamento no bairro. Talvez um faz-tudo tivesse que trocar as fechaduras para um reparo de emergência e esqueceu de me avisar. Quando meu dedo pairava sobre o nome do contato dele, meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto. Dele. Meu coração disparou quando a abri. A mensagem era curta, brutal e direta. Não se incomode ligando. As fechaduras foram trocadas. Você não mora mais lá. Li uma vez, depois duas. As palavras nadavam diante dos meus olhos. O mundo parecia inclinar em seu eixo. Meu próprio pai. O ar foi sugado dos meus pulmões. Afundei nos degraus frios, os degraus onde havia sentado com minha avó 1000 vezes, e apenas encarei a tela. Você não mora mais lá. Agora, avance 2 dias. 2 dias de inferno, de dormitar entorpecido no sofá da Leia, de minhas ligações irem direto para a caixa postal dele, e da minha mãe e do meu irmão. Eu era um fantasma para minha própria família. Estava sentado lá, tomando uma xícara de café que não queria, quando meu telefone vibrou novamente. Era um e-mail da minha nova advogada, Amber Doyle. Uma mulher conhecida por ser um tubarão. O assunto estava em letras maiúsculas. Eles agiram. Negócio de 1,40 milhão congelado. Me ligue agora. Encarei o e-mail. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto pela primeira vez em 48 horas. Eles pensaram que me haviam expulsado. Eles pensaram que haviam vencido. Eles não faziam ideia de que eu não era apenas um filho que poderiam empurrar. Eu era um diretor de comunicações especializado em gerenciamento de crises, e acabei de criar a maior crise das vidas deles. Eles haviam começado uma guerra, e eu estava prestes a terminá-la. Para entender como uma família chega a esse ponto, você tem que entender minha avó, Ellen Hartman. Ela não era sua vovó típica. Ela não apenas assava biscoitos e tricotava suéteres. Ela construía móveis. Ela pintava telas abstratas e expansivas. Ela podia debater política com os melhores, e tinha uma risada que podia preencher a casa inteira. Aquela casa na Mayfield Drive era sua obra-prima, e ela a tratava como uma entidade viva. Uma casa não é apenas um lugar para viver, Mickey, ela me dizia. É um lugar que vive com você. Ela respira com as memórias que você faz nela. Ela e eu éramos 2 ervilhas numa vagem. Enquanto meus pais, Dennis e Carol, estavam sempre focados no prático, no dinheiro, nas aparências, vovó Ellen me ensinou sobre as coisas que duram. Legado. E história. Confiança. Meu irmão mais novo, Ryan, sempre foi mais próximo dos meus pais.
Ele era o filho dourado, aquele que seguia a liderança deles, que compartilhava sua visão de mundo materialista. Eu era o menino da Ellen. Lembro de uma tarde de sábado, eu tinha cerca de 16 anos, e a encontrei no cartório de registros do condado, de todos os lugares. Ela havia desenrolado uma planta massiva e estralante sobre uma mesa. Era o plano original de 1920 para a casa. Olhe para isso, ela sussurrou, seus olhos brilhando de emoção. Vê essa parede? Não era original, e havia um elevador monta-cargas aqui na cozinha. Consegue imaginar? Passamos o dia inteiro rastreando a história da nossa casa, não como um imóvel, mas como uma história. Ela havia alma nas coisas. Meu pai, quando contei para ele mais tarde, apenas resmungou e disse, espero que você tenha verificado o valor da propriedade enquanto estava lá. Ele simplesmente não entendia. Nunca entendeu. Essa desconexão ficou ainda mais clara em seus últimos anos. Lembro dela me mostrando seu novo tablet, um gadget que meu pai havia abertamente zombado. Uma mulher velha como você não precisa disso, ele havia dito durante um jantar em família. Mas Ellen estava fascinada pela tecnologia. Ela via como uma nova maneira de contar histórias, de preservar memórias. Olhe, Mickey, ela disse um dia, seus olhos brilhando enquanto me mostrava a tela. Criei uma cápsula do tempo digital. Está em algo chamado nuvem. Consegue imaginar? Uma caixa das nossas memórias flutuando no céu. Ela me mostrou pastas de fotos antigas que havia escaneado pacientemente, cartas que havia escrito, até alguns filmes antigos de 8mm que havia digitalizado. Tudo o que realmente importa está aqui, ela me disse, sua voz ficando séria por um momento, seguro e protegido. Até tem 2 senhas, como um cofre de banco, para que ninguém possa entrar que não deveria. Na época, apenas sorri e assenti. Uma cápsula do tempo digital. Soava como algo de um filme de ficção científica. Não fazia ideia de que essa cápsula do tempo um dia se tornaria a coisa mais importante da minha vida. Não sabia que ela guardava a chave para todo o meu futuro. Quando vovó Ellen faleceu, parecia que o mundo perdeu suas cores. O funeral foi um borrão de ternos pretos e condolências murmuradas em silêncio. Meus pais fizeram um grande show de luto. Meu pai fez um elogio sobre sua vida frugal e simples, que era sua maneira indireta de dizer que ela não gastava dinheiro o suficiente. Minha mãe, Carol, tocou seus olhos com um lenço pristino, parecendo totalmente a nora enlutada. Eu apenas me senti entorpecido, uma versão esvaziada de mim mesmo. O verdadeiro drama começou uma semana depois, no escritório do advogado para a leitura do testamento. A sala era pequena e abafada, cheirando a papel velho e cera de móveis. Éramos eu, meus pais e Ryan, todos sentados em cadeiras rígidas e desconfortáveis. O advogado, um homem gentil e idoso chamado Sr. Abernathy, que havia sido confidente da minha avó por 40 anos, pigarreou. Ele leu através de alguns legados menores, algumas joias para uma prima, uma doação para a biblioteca local. Meus pais assentiam, seus rostos compostos. Então ele chegou à casa, e sobre a propriedade em 17 Mayfield Drive. Ele disse, olhando por sobre os óculos diretamente para mim, as instruções de Ellen são inequívocas. Ela deixa a casa, e todo o seu conteúdo, somente para seu neto, Michael Hartman. Silêncio. Não era um silêncio pacífico. Era o silêncio pesado e comprimido de uma bomba antes de detonar. Senti minha respiração prender na garganta. Não havia esperado isso. Realmente não havia. Olhei para meus pais. O rosto do meu pai estava lentamente ficando de um vermelho profundo e manchado. Era a cor que ficava quando perdia um negócio ou se sentia publicamente desrespeitado. Minha mãe, Carol, não moveu um músculo. Ela apenas ficou rígida, suas costas eretas, seus nós dos dedos ficando brancos enquanto agarrava as alças de sua bolsa cara. Era uma quietude aterrorizante, como um predador que acabará de ver sua presa escapar. O sinal do Ryan era mais sutil. Sua respiração ficou superficial, e ele começou a brincar com o punho da camisa, se recusando a encontrar o olhar de qualquer um. Ele já estava se desligando. Sr. Abernathy, aparentemente alheio. Continuou lendo uma nota pessoal que ele havia deixado para mim. Suas palavras preencheram a sala, uma voz do além-túmulo. Para Michael, ela havia escrito, que vê esta casa não pelo seu valor, mas pelo seu coração. Confio em você para ser seu guardião. Confio em você para proteger sua alma. E isso é um ultraje. Meu pai finalmente explodiu, seu punho batendo na mesa polida, fazendo todos nós pularmos. Ela claramente não estava em seu juízo perfeito. Ela era uma mulher velha, frágil, facilmente manipulada. Minha mãe colocou uma mão restritiva em seu braço, mas seus olhos eram como lascas de gelo. Eles estavam fixos em mim. Não era luto em seus olhos. Era fúria fria e dura. Era o olhar de alguém cuja herança, cujo pagamento, acabará de ser arrebatado. A viagem para casa foi em silêncio mortal.
O ar no carro estava tão espesso de ressentimento que mal conseguia respirar. Tentei uma vez. Pai. Não fazia ideia de que ela ia. Não. Ele me cortou, seus olhos fixos na estrada. Apenas não diga nada, Michael. Naquela noite liguei para Leia. Tinha que falar com alguém fora do raio de explosão. Ela ouviu pacientemente enquanto recontei toda a cena em seu apartamento silencioso. Nossa, Mike, isso é intenso, ela disse, me dando uma cerveja. Mas é o que ele queria. Você tem que honrar isso. Eu sei, mas você deveria ter visto eles, Leia. Foi como se eu os tivesse pessoalmente roubado. Eu disse, andando pela sala de estar. E papai disse que ela foi manipulada. Ele está criando a base para uma luta. Eu sei disso. Então o que você vai fazer? Mudar para lá, eu disse, a decisão se solidificando conforme falava as palavras. Vou me mudar e cuidar do lugar exatamente como ela pediu. É a coisa certa a fazer. Mesmo enquanto dizia isso, senti um nó de ansiedade apertar no meu estômago. Decidi fazer uma última tentativa de paz. No dia seguinte liguei para meus pais. Minha mãe atendeu. O que você quer, Michael? Ela perguntou, sua voz cortada e fria. Mãe, só quero conversar sobre isso. Não quero brigar. A casa significa muito para mim, você sabe, que não é sobre o dinheiro. Oh, é muito fácil dizer que não é sobre o dinheiro quando você é quem está recebendo um bem de $1 milhão de graça. Ela rebateu. Seu pai e eu estamos muito desapontados com seu comportamento. Aproveitando-se de uma mulher velha e doente. Estamos discutindo nossas opções legais. Não tenho mais nada para dizer a você. A Alinha morreu. Então era isso. Nenhuma discussão. Nenhum compromisso. Apenas ameaças. Fiel à minha palavra. Comecei a mudar minhas coisas para a casa grande e vazia. Parecia estranho e silencioso sem a presença da minha avó. Mas estava determinado a enchê-la de vida novamente. Uma das primeiras coisas que fiz foi tentar acessar sua cápsula do tempo digital. Pensei que talvez houvesse mais fotos ou cartas lá. Algo para me fazer sentir mais próximo dela. Encontrei seu tablet velho no criado mudo e o liguei. A tela de login para o serviço de nuvem apareceu. Eu sabia a primeira senha. Era o nome do primeiro cachorro dela, Buster. Digitei. Acesso negado. Uma segunda senha era necessária. Tentei tudo o que consegui pensar. Aniversário dela, meu aniversário, nome do meu avô, endereço da rua. Nada funcionou. Estava trancado bem apertado. Era um pequeno mistério frustrante. Mas no caos de tudo mais, eventualmente deixei de lado, deixando o tablet na lareira. O primeiro tiro real através da proa veio cerca de uma semana depois. Estava no sótão, organizando caixas velhas cheias de memórias, quando encontrei uma pilha de correio recente da minha avó que havia sido esquecido. Enfiado dentro de um extrato bancário estava um pedaço de papel dobrado que devia ter sido impresso por engano. Era um e-mail. Meu coração começou a martelar quando vi os nomes nos campos parede. Era uma troca de e-mails entre meu pai, Dennis Hartman, e um homem chamado Bill Thatcher de uma empresa chamada Cascade Urban Partners. A data no e-mail era 3 semanas antes da minha avó ter morrido. As palavras do meu pai saltaram da página, frias e clínicas. Bill, sobre 17 Mayfield, estamos muito próximos. Ela está desaparecendo rapidamente. No momento em que se for, a propriedade é sua. Estamos acordados no preço de 1,4 milhão. Só preciso lidar com a formalidade do testamento, que deve ser direto. Meu filho, Ryan, está totalmente a bordo. Tive que sentar no chão empoeirado. Minha cabeça estava girando. O ar ficou rarefeito. Eles não estavam apenas planejando vender a casa. Eles tinham um comprador. Eles tinham um preço. Eles estavam circulando como abutres, esperando ela morrer, discutindo em termos corporativos alegres. Meu próprio pai, minha própria mãe, que estava em cópia no e-mail e havia respondido com um simples e gelado parece bom. E Ryan, totalmente a bordo. A náusea subiu na minha garganta. Isso não era apenas sobre perder uma herança. Isso era uma traição profunda e nauseante da mulher que os havia criado. Eles não estavam de luto por ela. Eles estavam lucrando com ela. Toda a performance no funeral no escritório do advogado, tudo era uma mentira. E foi quando soube. Isso não ia ser um simples desentendimento. Isso ia ser uma guerra. As linhas de batalha haviam sido traçadas muito antes de eu saber que era um soldado. Estava no meio de um campo de batalha, segurando um pedaço de papel que era tanto um atestado de óbito para minha família quanto a primeira bala na minha própria arma. Dobrei o e-mail, minhas mãos tremendo, coloquei na carteira e desci as escadas.
A casa bonita e silenciosa não parecia mais um santuário, parecia uma fortaleza, e eu era seu último defensor. O primeiro ataque oficial não veio com um grito, mas com a chegada silenciosa e sussurrante de uma carta registrada. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia assinar para recebê-la. Dentro, a linguagem jurídica densa se resumia a uma verdade feia. Meus pais, Dennis e Carol Hartman, haviam entrado com uma petição contestando o testamento. Os motivos? Influência indevida e falta de capacidade testamentária. Em inglês simples, eles estavam oficial e publicamente alegando que eu havia manipulado minha avó moribunda e que ela estava muito senil para saber o que estava fazendo. Eles estavam tentando me pintar como um vilão calculista e ela como uma velha louca. Meu sangue ficou frio, depois quente com uma raiva pura e não adulterada. Isso era uma profanação da memória dela, uma cusparada final e gananciosa em seu túmulo. Antes mesmo de processar as ramificações legais, a segunda fase do ataque deles começou. Era uma campanha clássica de RP e como diretor de comunicações, reconhecia a estratégia insidiosa instantaneamente. Eles estavam tentando controlar a narrativa, me isolar e me definir antes que eu pudesse me definir. A primeira ligação foi da minha tia Marta, irmã do meu pai. Sua voz estava pingando com uma preocupação falsa e xaroposa que fez minha pele se arrepiar. Michael, querido, acabei de falar com seu pai. Ele está tão preocupado com você. Ele disse que você tem agido de forma tão errática desde o funeral, que você tem essa obsessão doentia com a casa. Tia Marta, ele está mentindo, eu disse, minha voz tensa. Agora, Michael, negação é parte do luto, ela cantarolou, uma linha que tinha certeza de que minha mãe havia alimentado ela. Seus pais só querem o que é melhor para a família. Talvez vender a casa e dividir o dinheiro seja a coisa mais justa. Um recomeço limpo para todos. Recomeço limpo. Para eles, isso significava um cheque de $700 mil cada. Para mim, significava perder a última parte tangível da minha avó. Desliguei o telefone, minha mão tremendo de fúria. No dia seguinte, recebi um e-mail de um primo com um link para um post em um fórum da comunidade. Uma consulta velada e anônima sobre o que fazer quando um parente idoso é aproveitado. Os detalhes eram específicos o suficiente. Eles não estavam apenas lutando comigo no tribunal. Eles estavam envenenando o poço com o resto da família. Me pintando como instável e ganancioso. Era brilhante. Era diabólico. O confronto que estava temendo aconteceu alguns dias depois. Meu pai apareceu na casa sem avisar. Ele não bateu. Ele usou sua chave antiga, aquela que eu ainda não tivera coragem ou previsão de trocar, e simplesmente entrou. Estava na cozinha, cuidadosamente restaurando um dos armários de madeira antigos, um projeto que uma vez havia planejado fazer com Ellen. Precisamos conversar, ele disse, sua voz dura. Ele ficou na porta, bloqueando a luz da tarde, uma silhueta de desaprovação. Não há nada para conversar, pai. Você está me processando. Estou tentando consertar um erro, ele rebateu, entrando na sala. Seus olhos varreram o armário meio acabado com desdém. Você está perdendo tempo com essa tralha velha. Esta casa é para demolir. Seu valor está no terreno, Michael. Algo que você nunca entendeu. Ele tentou suavizar seu tom. Uma tática que frequentemente usava nos negócios. Olhe, filho, sou um pragmático. Isso não é pessoal. É sobre garantir a riqueza da família. Aquela casa é um bem de mais de $1 milhão apenas sentado lá, perdendo valor. É financeiramente responsável deixá-la decair. Vovó amava esta casa, este armário. Ela e eu íamos. Ele me cortou com um aceno impaciente da mão. Sua avó era uma velha tola sentimental que não vivia no mundo real. O mundo real é sobre bens, sobre segurança, sobre tomar decisões inteligentes para o futuro da sua família. Um futuro que você está colocando em risco com essa fantasia infantil. Cada palavra era um tapa. Ele não estava apenas me insultando. Ele estava insultando ela, a mulher que lhe deu vida, e enquadrando como conselho prático. A raiva que estava suprimindo ferveu em uma certeza fria e dura. Saia, eu disse, minha voz perigosamente silenciosa. O que você disse para mim? Ele gaguejou, a máscara do pragmático caindo. Eu disse saia da minha casa. Me levantei. Meus punhos cerrados nas laterais, meus nós dos dedos brancos. Antes que eu chame a polícia e o faça remover por invasão. Ele me encarou por um longo momento, seus olhos cheios de uma mistura de choque e desprezo. Era a primeira vez na minha vida que havia me oposto a ele tão diretamente. Ele me olhou como se eu fosse um estranho. Então se virou e saiu, batendo a porta atrás dele. O armário balançou. A casa inteira pareceu gemer em protesto. A traição final, e talvez mais dolorosa, veio do meu irmão, Ryan. Ele me ligou naquela noite. Sua voz estava hesitante, tingida com um nervosismo que imediatamente me deixou em alerta.
Oi, Mike, você está bem? Defina bem, Ryan. Pai passou por aqui hoje. Tivemos uma briga. Houve uma pausa. É, eu sei. Ele me contou, Ryan disse. Escute, Mike, sei que isso é difícil, mas estive pensando. Ele respirou fundo. Você sabe que estou tentando tirar meu próprio negócio do chão. Essa coisa de design gráfico precisa de capital, muito. E estou me afogando em dívida de empréstimo estudantil. Cara, não vou conseguir um empréstimo bancário. Meu estômago se contorceu. Sabia onde isso estava indo, e senti uma vontade desesperada de pará-lo, de não ouvir as palavras que sabia que estavam vindo. Pai e mãe, eles disseram que se a casa for vendida, eles vão usar parte da parte deles para investir na minha empresa. Uma grande parte, Mike. O suficiente para limpar minha dívida e comprar o equipamento que preciso. Seria minha grande chance, a oportunidade que estive esperando toda a minha vida. As palavras ficaram no ar entre nós, feias e desesperadas. Ele não estava pedindo minha bênção. Ele estava pedindo meu sacrifício. Então você quer que eu apenas desista? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Desistir da casa da vovó, da memória dela, para que você possa conseguir um empréstimo comercial das pessoas que estão tentando roubá-la. Tentei raciocinar com ele. Ryan, é uma mentira. É o dinheiro deles que eles estão pensando. Eles estão apenas usando você como desculpa. Não é roubar, é realocar bens, ele murmurou, usando a frase favorita e sem coração do nosso pai. Ele soava como um fantoche. Vamos, Mike, seja razoável. É uma quantia de dinheiro que muda a vida. Para mim, para meu futuro. Você não pode fazer isso por mim? Pelo seu irmão. Era isso. Era o momento em que meu coração realmente quebrou. Não era apenas sobre o dinheiro para meus pais. Era sobre controle. E eles estavam usando meu próprio irmão, seus sonhos, seu desespero financeiro como uma arma contra mim. Não, Ryan, eu disse, minha voz fria e final. Não posso. E o fato de você estar me pedindo significa que você não é o irmão que eu pensava que fosse. Desliguei o telefone. Estava verdadeiramente sozinho agora. Minha família inteira estava alinhada contra mim, cada um por suas próprias razões egoístas. A semana seguinte foi a viagem de negócios para Seattle. O negócio que estava fechando era o culminar de um ano de trabalho duro, um grande passo na minha carreira. Era uma promoção em tudo menos no nome. E meu chefe havia deixado claro que meu salário e futuro na empresa dependiam disso. Por 2 dias, me joguei no trabalho, usando a raiva e traição como combustível. Estava focado, profissional e implacável. Acertei a apresentação. Ganhamos o contrato. Foi um sucesso massivo. Dirigindo de volta para Portland, me permitiu uma lasca de esperança. Talvez as coisas ficassem bem. Eu era bem-sucedido por direito próprio. Não precisava do dinheiro deles. Podia me dar ao luxo de manter a casa para lutar por ela. Essa esperança evaporou no segundo em que coloquei minha chave na fechadura. Depois de descobrir que estava trancado para fora, depois de ler o texto cruel do meu pai, apenas fiquei lá em choque. Então, o interruptor se acionou no meu cérebro. O luto e o choque foram substituídos por um foco frio e claro. A parte do meu cérebro que lidava com o gerenciamento de crises no meu trabalho assumiu. Não era mais um filho. Era um profissional lidando com uma aquisição hostil. Peguei meu telefone. Minhas mãos estavam firmes agora. Não liguei para ninguém para gritar ou chorar. Abri o aplicativo da câmera. Meu nome é Michael Hartman, eu disse. Minha voz equilibrada, a lente apontada para meu rosto antes de panoramizar para a porta. São terça-feira, 24 de outubro, aproximadamente 16h15. Esta é minha propriedade, 17 Mayfield Drive, herdada da minha avó, Ellen Hartman, conforme seu último testamento e testamento legalmente certificado. As fechaduras foram trocadas sem meu consentimento. Caminhei ao redor da casa, documentando cada porta trancada, cada peça nova e reluzente de latão. Então vi. Ao lado da casa, próximo à pilha de folhas de outono esperando para serem recolhidas, estavam 3 sacos de lixo grandes e pretos. Meu sangue ficou frio. Caminhei e rasguei um aberto. Minhas roupas, meus livros, todos jogados, cobertos com borra de café da lata de lixo da cozinha que claramente haviam esvaziado por cima. Rasguei o segundo saco. Meus arquivos do trabalho, meus documentos pessoais, todos misturados com restos de comida molhados e podres. O terceiro saco, este era o pior. Continha as pequenas coisas pessoais que havia trazido do meu apartamento. Uma foto emoldurada de mim e Ellen na minha formatura da faculdade. Um pequeno pássaro de madeira que ela havia esculpido para mim quando eu tinha 10 anos.
Tudo estava misturado, o vidro da moldura quebrado, e algumas coisas estavam faltando, coisas cruciais. O tablet da minha avó, aquele com a cápsula do tempo trancada, havia sumido. Uma pulseira de prata que ela me havia dado, que eu mantinha na minha comoda, havia sumido. Meu passaporte e certidão de nascimento da gaveta da minha mesa haviam sumido. Eles não apenas me trancaram para fora. Eles haviam saqueado minha vida e jogado o resto no lixo. Eles haviam roubado minha identidade. Continuei gravando, minha voz um monótono baixo e constante, documentando cada item arruinado, cada relíquia faltando. O diretor de comunicações havia assumido completamente. Estava coletando evidências. Estava construindo um caso. Não era mais um neto de luto. Era um oponente. Quando finalmente parei de gravar, enviei o arquivo de vídeo para uma pasta segura na minha própria nuvem com um carimbo de tempo. Então liguei para Leia. Leia? Eu disse, minha voz finalmente rachando, a fachada profissional desmoronando. Eles fizeram isso. Eles me trancaram para fora. Estou a caminho, ela disse, sem hesitação. Não vá a lugar nenhum. Não fale com eles. Estou vindo. Enquanto esperava por ela, sentado na calçada do outro lado da rua da casa que não era mais minha casa, olhei para as janelas escuras. Pensei sobre o tablet perdido. Pensei sobre a cápsula do tempo trancada e os segredos que guardava. Eles pensaram que haviam pego tudo. Eles pensaram que me haviam silenciado, mas haviam cometido um erro crítico. Eles haviam tornado pessoal, e me deixaram com a única coisa de que mais precisava, uma razão para queimar o mundo deles até o chão. Os próximos dias foram um borrão de papelada legal e noites sem dormir no sofá da Leia. Meu choque inicial havia endurecido em uma determinação fria e metódica. A primeira coisa que fiz foi contratar Amber Doyle. Ela não era barata, apenas seu adiantamento fez meus olhos lacrimejarem, mas sua reputação era lendária. Sua especialidade era lutar sujo, e eu sabia que essa ia ser a luta mais suja da minha vida. Sentei em seu escritório moderno e elegante no alto da cidade, um contraste marcante com a sensação quente vivida da casa da minha avó. Apresentei tudo para ela. O testamento, o e-mail impresso que havia encontrado no sótão, as horas de vídeo que havia feito do despejo ilegal e meus pertences arruinados, a lista de itens perdidos, incluindo o tablet. Amber ouviu atentamente, seu rosto ilegível. Ela usava um terno escuro e afiado e tinha seu cabelo puxado para trás em um coque severo. Ela não ofereceu simpatia. Ela ofereceu estratégia. Ok, ela disse quando terminei, sua caneta batendo um ritmo afiado em um bloco legal amarelo. O despejo ilegal é claro. O vídeo é condenatório. O e-mail é boa evidência circunstancial de sua intenção. Mas um bom advogado, e eles vão contratar um bom advogado, vai argumentar que é apenas conversa. A alegação de influência indevida é sua arma principal. Precisamos provar, conclusivamente, que ele estava de mente sã e agindo por sua própria vontade livre. Ela estava, insisti, ela era mais afiada que todos eles juntos. Acredito em você, Amber disse, seus olhos encontrando os meus. Mas precisamos provar isso a um juiz. Precisamos de mais que sua palavra contra a deles. Precisamos de algo que eles não possam refutar. Uma bala de prata. Sua cápsula do tempo digital, eu disse, as palavras saindo em torrente. Ela tinha essa coisa de armazenamento online. Ela disse que tinha tudo o que importava nela. Mas está trancada com 2 senhas. Só sei a primeira. E eles levaram o tablet dela, que provavelmente estava logado automaticamente. Os olhos de Amber se acenderam com uma faísca de interesse. Uma cápsula do tempo digital. Isso é bom. Isso é muito bom. Mostra a previsão. Mostra que ela era tech-savvy, não alguma velha confusa. Encontrar uma maneira de entrar nisso é agora nossa prioridade máxima. O que mais você sabe sobre isso? Nada, eu disse, a frustração evidente na minha voz. Tentei toda a senha que consegui pensar. Aniversários, nomes de animais, aniversários. Então você precisa pensar mais, ela disse, seu tom firme mas não cruel. Pense sobre sua vida fora da sua família, seus segredos, seus amigos. Em quem ela confiava? Suas palavras ecoaram na minha mente por dias. Em quem ela confiava? Passei horas na mesa da cozinha da Leia, cercado por recipientes de comida para a viagem e as poucas coisas que havia conseguido resgatar dos sacos de lixo. Liguei para o suporte técnico do serviço de nuvem, passando 2 horas em espera apenas para ser informado de que sem a segunda senha ou acesso a seus dispositivos originais, eles não podiam me ajudar devido à política de privacidade deles. Era um beco sem saída. Senti o desespero se infiltrando. E se a prova estivesse trancada para sempre? Leia, vendo minha frustração, colocou uma mão no meu ombro. Mike pense, Ellen era inteligente.
Se ela fez um cofre, deve ter deixado uma chave em algum lugar, não uma chave literal. Uma pista, uma pista. Voltei para a pequena caixa de coisas que havia resgatado. Não havia muito, a moldura quebrada, alguns livros e o pequeno pássaro de madeira que ela havia esculpido para mim. Peguei-o, passando meu polegar sobre a madeira lisa. E então me lembrei de algo. Uma conversa de anos atrás. Estava reclamando da natureza controladora do meu pai. Helen apenas riu. Oh, Dennis sempre foi assim, ela disse. Late muito e não morde. Contanto que você saiba onde o poder dele termina e o seu começa. É por isso que sempre terei minha Margarete. Ela é minha proteção. Margarete, sua meia-irmã, aquela de quem minha família nunca falava, pareceu um raio. Só a havia encontrado algumas vezes em grandes eventos familiares quando era criança. Ela era quieta, se mantinha reservada. Meu pai e minha mãe nunca falavam dela. Eles a tratavam como uma parente distante e ligeiramente embaraçosa. Procurei meu laptop, meu coração martelando contra as costelas. Procurei seu nome, Margaret Alden. Encontrei seu número online, parecia um tiro no escuro, um Hail Mary desesperado. Disquei, minha mão tremendo. A voz de uma mulher mais velha, cautelosa e desconfiada, atendeu no terceiro toque. Olá, é Margaret Alden? Perguntei, minha voz rouca. Que está perguntando? Meu nome é Michael Hartman. Helen Hartman era minha avó. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Por um segundo pensei que ela havia desligado. Michael, ela finalmente disse, sua voz suavizando apenas uma fração. Estava me perguntando quando você poderia ligar. Sua avó me disse que você ligaria, se as coisas ficassem ruins. Minha respiração prendeu. Alívio me lavou tão intensamente que meus joelhos ficaram fracos. Ela conversou com você sobre isso? Ela conversou comigo sobre tudo, filho. Especialmente sobre seu pai. Conheço meu sobrinho. Conheço sua veia gananciosa desde quando ele era menino. Ela suspirou. Um som cansado. Helen sabia que ele não deixaria aquela casa ir sem luta. Ela fez um plano. Um plano de backup. Ela me disse para esperar sua ligação. A cápsula do tempo, eu disse. Ela a trancou. Não consigo entrar. Eu sei, Margaret disse. Ela me deu a segunda chave. Ela disse que eu era a única que Dennis nunca pensaria em procurar. Ele sempre foi orgulhoso demais para reconhecer o lado da família da mãe dele. Ele nos via como o povo do campo. Na manhã seguinte, estava no meu carro, dirigindo 2 horas para o leste no interior do Oregon. A Shoal era uma cidade pequena, pis que você perdeu. Margaret morava em uma casa pequena e arrumada com um jardim extenso e bonito. Ela era mais velha do que me lembrava, com olhos gentis que guardavam um brilho do mesmo fogo travesso que costumava ver nos olhos da minha avó. Ela não ofereceu gentilezas vazias. Ela me deu uma xícara de chá forte e sentou comigo na mesa da cozinha. Ela me contou uma história sobre quando Dennis tinha 20 anos, como ele havia emprestado dinheiro das economias da mãe para comprar um carro chamativo e nunca pagou de volta. Ele não é um homem mau, Michael, ela disse tristemente. Ele é apenas um fraco, e dinheiro é sua fraqueza. Finalmente, ela foi a uma caixa de madeira trancada na lareira e retirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Ela me disse que isso era de um poema que ambas amavam quando crianças, Margaret disse, algo que ninguém mais jamais adivinharia. Desdobrei o papel, nele estava uma única linha de texto, escrita na cursiva familiar da minha avó, o vento oeste chora. Não era apenas uma senha. Era uma mensagem da minha avó, um pedaço final de sua sabedoria, entregue pela única pessoa que ela sabia que podia confiar. Obrigado, eu disse. Minha voz espessa de emoção. Você não tem ideia do que isso significa. Oh, acho que tenho, ela disse, dando tapinhas na minha mão. Significa que você está prestes a dar ao seu pai a surpresa da vida dele. Faça valer a pena, Michael. Pela Helen. Na viagem de volta para Portland, senti uma sensação de poder que não havia sentido desde que esse pesadelo começou. Não era mais uma vítima. E estava armado. Liguei para Amber Doyle do carro. Consegui, eu disse no momento em que ela atendeu. Consegui a bala de prata. Quase consegui ouvir seu sorriso através do telefone. Bom. Muito bom. Venha ao meu escritório. A caça acabou. Agora a guerra começou. A audiência preliminar foi realizada em uma sala de tribunal estéril e impessoal que parecia a 100 quilômetros de distância da madeira quente e vitrais coloridos da casa da minha avó. Sentei ao lado de Amber Doyle em uma mesa longa, minhas costas eretas, minhas mãos apertadas firmemente no meu colo. Do outro lado da sala, em outra mesa, sentavam meus pais e meu irmão, Ryan.
Eles estavam flanqueados por seu advogado, um homem cuja reputação o precedia, Paul Ferris, conhecido em círculos como Marreta. Ele era caro, agressivo e conhecido por transformar casos civis em banhos de sangue. Meus pais não estavam apenas lutando. Eles estavam vindo para a terra arrasada. Meu pai, Dennis, usava seu melhor terno, seu rosto fixo em uma máscara de preocupação paterna solene. Minha mãe, Carol, parecia frágil, uma imagem de maternidade enlutada, ocasionalmente tocando um olho seco com um lenço. Ryan apenas encarava direto à frente, seu rosto pálido e desinchado, parecendo um menino que havia vagado para o meio de uma zona de guerra. Era uma aula magistral de relações públicas, uma performance digna de um Oscar. Ferris começou. Ele pintou um retrato de uma família amorosa e preocupada, profundamente preocupada com sua mãe idosa que, em seus dias finais, havia sido atacada por um neto manipulador. Ele falou do meu comportamento errático desde sua morte, minha fixação doentia na casa. Ele era bom. Ele era muito, muito bom. Ele torceu meu amor pela minha avó em uma obsessão sinistra, meu luto em uma estratégia calculada para ganho financeiro. Esta é uma tragédia familiar, Ferris concluiu, sua voz ressoando com falsa simpatia. Tudo que o Sr. e Sra. Hartman querem é honrar os verdadeiros desejos de Ellen e garantir que os bens da família sejam manuseados responsavelmente, não desperdiçados por um neto que claramente não está agindo racionalmente. Quando foi a vez de Amber, ela se levantou lentamente. Ela era o completo oposto de Ferris. Onde ele era alto e teatral, ela era quieta e precisa. Cada movimento, cada palavra era deliberada. Meritíssimo, ela começou, sua voz calma e clara. Concordamos que esta é uma tragédia familiar, mas a tragédia não é o luto do meu cliente. A tragédia é a ganância profunda e documentada de seus pais. Amber não começou com emoção. Ela começou com fatos. Ela havia criado uma pasta grande, uma cópia para o juiz e para o conselho oponente. Meu arquivo de crise, ela chamou. Vamos estabelecer uma linha do tempo, certo? Ela disse, clicando um botão em um controle remoto. Uma tela grande na parede piscou para a vida. Em 15 de setembro, 3 semanas antes do falecimento da Sra. Ellen Hartman, seu filho, Dennis Hartman, já estava negociando a venda de sua propriedade. Vamos olhar o anexo A. Ela projetou o e-mail que eu havia encontrado. As palavras condenatórias preencheram a tela. Um murmúrio baixo passou pelo tribunal. O rosto do meu pai se contraiu, a máscara de preocupação escorregando apenas um pouco. Ferris objetou, chamando de especulação irrelevante. Mas o juiz o dispensou. Fala de motivo, Sr. Ferris. Rejeitado. Obrigada, meritíssimo, Amber disse suavemente. Agora vamos para o anexo B, uma declaração juramentada do Sr. Larry Johnson, vizinho da Sra. Hartman por 30 anos. Ele testemunha que viu homens de terno, representantes da Cascade Urban Partners, visitando a propriedade e conferenciando com o Sr. Dennis Hartman na garagem em pelo menos 2 ocasiões antes da morte de Ellen. A rede estava se apertando. Amber então interrogou meu pai. Foi brutal. Sr. Hartman, ela perguntou, o senhor mudou ou não as fechaduras da residência legal do seu filho em 24 de outubro? Estávamos protegendo a propriedade, meu pai declarou, seguindo seu roteiro. Estávamos preocupados com o estado mental de Michael. Preocupados, Amber ecoou. É por isso que depois teve os pertences pessoais dele, incluindo documentos legais e relíquias familiares, jogados em sacos de lixo com comida podre? Vamos revisar o anexo 100. Ela reproduziu o vídeo que eu havia feito no meu telefone. O tribunal assistiu em silêncio enquanto a câmera panoramizava sobre as fechaduras novas, os pertences lixados, a moldura de foto despedaçada. Minha mãe estremeceu, pela primeira vez parecendo genuinamente desconfortável. E então há isso, Amber disse, sua voz caindo. Ela projetou a mensagem de texto de Gasligen na tela. Não se incomode ligando. Você não mora mais lá. Isso soa como um pai preocupado, Sr. Hartman, ou um despejo ilegal? Ferris estava de pé, objetando furiosamente, mas Amber era implacável. Ela estava desmontando sua narrativa, tijolo por tijolo. Eles haviam construído um castelo de cartas, e ela estava puxando a fundação. Meu pai estava começando a parecer corado, sua fachada calma rachando sob pressão. Minha mãe estava sussurrando freneticamente para ele. Todo o caso do Sr. e Sra. Hartman, Amber disse, sua voz constante, repousa na alegação de que sua mãe não estava de mente sã. Eles alegam que ela estava confusa, incapaz de tomar suas próprias decisões. Ela fez uma pausa, deixando a declaração pairar no ar. Eles alegam que ela precisava da proteção deles, da orientação deles. Então ela se virou para o juiz. Meritíssimo, neste momento, gostaria de apresentar uma peça final de evidência. Evidência que meu cliente só recentemente conseguiu acessar, graças a uma chave fornecida por sua tia-avó. De um serviço de armazenamento digital seguro, sua avó nomeou adequadamente sua cápsula do tempo.
Um técnico conectou um sistema de alto-falantes. Amber olhou diretamente para meus pais. Seus rostos haviam ido de vermelho de raiva para pálido com horror nascente. Eles sabiam o que estava vindo. Esta gravação foi feita por Ellen Hartman uma semana antes de ela falecer. Amber anunciou para o tribunal silencioso. Primeiro, a voz da minha avó preencheu a sala. Estava fraca, sim, mas estava clara, lúcida e cheia de seu fogo usual. Estou gravando isso em 2 de outubro, ela disse. Meu nome é Ellen Hartman, e estou de mente e corpo perfeitamente sãos, não importa o que meu filho e sua esposa possam tentar dizer às pessoas depois que eu partir. Revisei meu testamento com meu advogado, e reflete meus desejos finais. A casa em Mayfield é para Michael. É apenas para Michael. Ele é o único que sempre entendeu seu coração. Esta é minha decisão, apenas minha. O tribunal estava em silêncio mortal. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. Então, uma nova voz entrou na gravação. Do meu pai. Era um tom choroso e insistente que conhecia muito bem. Mãe, seja razoável, sua voz gravada implorava. $1 milhão. Talvez mais. Pense no que poderíamos fazer com isso. Pense no que poderia fazer pelo futuro do Ryan. Ele tem tanta dívida. Então, a voz da minha mãe, afiada e sacarina. Ellen, a manutenção é demais para Michael. Ele não precisa dessa carga. Vender é a coisa responsável a fazer. É o que é melhor para a família. De volta à minha avó, sua voz cansada mais resoluta. Saiam. Vocês dois. Vocês não vão me intimidar na minha própria casa. Vocês não vão falar por mim. A decisão está tomada. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amber deixou-se estender. Um cobertor espesso e pesado de vergonha se assentando sobre a mesa dos meus pais. Meu pai estava encarando o chão. Seu rosto cinzento, uma gota de suor traçando uma linha pela sua têmpora. Minha mãe parecia que havia visto um fantasma. O fantasma da mulher que havia traído, suas próprias palavras a condenando. Ryan estava chorando abertamente, seu rosto enterrado nas mãos. Ferris, o marreta, parecia totalmente derrotado. Ele afundou de volta na cadeira, seus ombros caídos. Seu cliente havia sido pego, em flagrante, em uma mentira de sua própria criação. Amber Doyle deixou o silêncio fazer seu trabalho por 10 segundos completos antes de falar novamente, sua voz cortando a tensão como uma faca. Meritíssimo, ela disse, sua voz ecoando com triunfo silencioso. À luz desta evidência, que prova uma campanha clara e premeditada de coerção e assédio contra uma mulher idosa, seguida por um despejo ilegal e difamação contra seu herdeiro escolhido, estamos protocolando uma moção imediata. Pedimos ao tribunal para emitir uma liminar para congelar todas e quaisquer vendas ou transações potenciais relacionadas à propriedade em 17 Mayfield Drive, pendente a rejeição final desta ação judicial frívola e maliciosa. O juiz olhou para baixo para meus pais, seus olhos frios com desprezo. Ele olhou para a evidência, para seus rostos desmoronando, para seu filho chorando. Ele pegou seu martelo. Moção concedida. O som do martelo ecoou na sala de tribunal silenciosa. Era o som de uma porta se fechando, o som de uma guerra terminada, o som da justiça. O negócio de 1,4 milhão estava morto, e a casa da minha avó estava finalmente verdadeiramente segura. Vencer no tribunal parecia uma onda de adrenalina, um momento de vitória pura e justa. Mas as consequências pareciam caminhar pelas ruínas frias e cinzentas de um campo de batalha. A ordem do juiz foi rápida e absoluta. Foi-me concedido acesso imediato e exclusivo à propriedade. Um delegado do xerife foi designado para me escoltar à casa para garantir uma transferência pacífica. O termo transferência pacífica acabou sendo uma ironia amarga. Meus pais haviam recebido uma janela de 24 horas pelo tribunal para retirar o que alegavam serem seus pertences pessoais restantes. Era um procedimento padrão. Esperava que levassem algumas coisas que poderiam ter deixado ao longo dos anos, uma lâmpada velha, talvez alguns livros. O que não esperava era a malícia pura e calculada do que fizeram nessas 24 horas. Quando o chaveiro terminou de trocar as fechaduras pela segunda vez, desta vez com chaves que apenas eu possuía, e o delegado me deu luz verde, entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Leite azedo. Eles haviam esvaziado um galão cheio de leite pelo ralo da pia da cozinha, onde foi deixado para coalhar e apodrecer nos canos. Era um ato mesquinho e juvenil, mas era apenas o começo, uma declaração de seu despeito. Caminhei pelos cômodos, meu coração afundando a cada passo. E isso não era apenas negligência. Isso era um ataque cirúrgico. Na sala de estar, um arranhão longo e profundo corria ao longo da mesa de mogno premiada da minha avó, claramente feito arrastando uma chave ou chave de fenda pela superfície polida. As cortinas pesadas de veludo na sala haviam sido puxadas para baixo, uma delas rasgada de seus anéis. A cozinha estava pior.
Eles haviam deixado a porta do freezer bem aberta, uma poça de água turva e descongelada se espalhando pelo piso de madeira, fazendo-o empenar. Eles haviam tomado tempo para desengonçar várias portas de armários, deixando-as penduradas tortas como dentes quebrados. Era uma campanha deliberada e metódica de destruição, projetada para causar o máximo de danos e inconveniência possível sem parecer vandalismo evidente. Cada ato era um grito silencioso de sua raiva e humilhação. A descoberta mais dolorosa foi no meu antigo quarto, o quarto onde ficava quando criança. Eles haviam pegado uma tesoura nos poucos ternos que mantinha lá para o trabalho, deixando-os em fitas despedaçadas no armário. Meu trabalho, a parte da minha vida que havia construído para mim mesmo, longe deles. Era tão pessoal, tão odioso. Eles não haviam apenas perdido uma ação judicial. Eles haviam perdido suas mentes, sua decência, cada último fragmento de qualquer amor paternal que poderiam ter tido por mim. O delegado do xerife, um homem robusto com um rosto gentil e cansado, apenas balançou a cabeça lentamente enquanto caminhava comigo. Vi muito sangue ruim depois de uma batalha de custódia ou divórcio bagunçado, ele disse, sua voz um rugido baixo. Mas isso é outra coisa. Isso é pessoal. Certifique-se de documentar tudo, tire fotos, muitas delas. Fiz. Assim como havia feito antes, peguei meu telefone e me tornei o diretor de comunicações novamente, meu eu profissional um escudo contra a dor. Gravei cada arranhão, cada mancha, cada pedaço quebrado da minha vida. Desta vez, no entanto, o desapego frio havia ido embora. Apenas senti uma tristeza profunda e oca. Esta era minha família, e isso era do que eram capazes. Leia veio naquela noite com 2 pizzas grandes e um pacote de 6 cervejas artesanais. Sabendo que eu não teria coragem de cozinhar ou mesmo pensar em comida, ela caminhou pela casa comigo, sua expressão endurecendo de simpatia para a raiva justa com cada nova descoberta. Isso é doentio, Mike, ela disse, de pé na cozinha arruinada, suas mãos nos quadris. Este é um nível de vingança que nem consigo compreender. Fazer isso à casa de Ellen. Isso é quem eles são, eu disse, minha voz plana, desprovida de emoção. Isso é o que acontece quando você tira o dinheiro deles. As máscaras caem. Naquela noite não dormi. Sentei na sala de estar escura, pensando. Meu primeiro instinto foi ligar e gritar, exigir que eles vissem o que haviam feito. Mas qual era o ponto? Eles sabiam o que haviam feito. Haviam feito de propósito. No dia seguinte, não liguei para eles. Em vez disso, liguei para um avaliador profissional e um empreiteiro de restauração para obter estimativas oficiais e notarizadas dos danos. O número era impressionante. Então encaminhei os relatórios detalhados, as novas fotos e as contas para Amber Doyle. Eles não vão escapar impunes disso, disse a ela, minha voz dura como aço. Não desta vez. 2 dias depois, um oficial de diligência caminhou pelo gramado perfeitamente cuidado da casa suburbana imaculada dos meus pais e entregou ao meu pai um novo envelope. Não era uma carta de um filho desapontado. Era uma nova ação civil, separada do caso de herança, pela quantia exata dos danos, mais taxas punitivas por destruição maliciosa de propriedade. Meu telefone tocou menos de 1 hora depois. Era minha mãe. Sua voz estava estridente, histérica. Michael, como você pôde? Depois de tudo o que passamos? Outra ação judicial? Você está tentando nos falir? Esta é sua família. Deixei ela gritar. Deixei ela chorar suas lágrimas de crocodilo. Deixei ela se pintar como vítima uma última vez. Quando ela finalmente parou para respirar, falei, minha voz tão calma e fria quanto o tribunal havia sido. Você parece me confundir com alguém que ainda se importa com o que você pensa, Carol, eu disse. Era a primeira vez que a havia chamado pelo primeiro nome, e o som disso ficou no ar como um tapa. Você teve sua chance de ser uma mãe. Você teve sua chance de ser um ser humano decente. Você falhou em ambas as contas. De agora em diante, você não ligará mais para este número. Toda e qualquer comunicação passará pelos nossos advogados. Isso está entendido? Houve um silêncio atordoado e gaguejante do outro lado. Acho que naquele momento, ela finalmente percebeu que o filho que pensava que podia controlar, o menino que podia manipular, havia partido para sempre. Em seu lugar estava um homem que ela não conhecia, um homem que agora jogava por um novo conjunto de regras, as regras dela baseadas em dinheiro e consequências. Tchau, Carol, eu disse, e desliguei o telefone. Fiquei lá na casa silenciosa e danificada. A guerra havia acabado, mas a limpeza havia apenas começado. Havia vencido a batalha legal, mas havia perdido uma família. E conforme olhei ao redor para os destroços, percebi que talvez não os tivesse perdido. Talvez eu tivesse finalmente os visto pelo que sempre foram. E de uma maneira estranha e dolorosa, essa era sua própria espécie de vitória. Era a verdade. E a verdade, por mais feia que seja, liberta.
Os próximos 6 meses foram um borrão de poeira de construção, o cheiro de tinta fresca e o processo lento e constante de cura, tanto para a casa quanto para mim. A ação judicial por danos foi resolvida fora do tribunal. Meus pais, enfrentando uma montanha de evidência inegável e ameaça de outra audiência pública humilhante, não tiveram escolha senão emitir um cheque muito grande. Não era sobre o dinheiro para mim. Era sobre o princípio. Era o custo do ódio deles quantificado em um balanço patrimonial. Com a ajuda de Leia e alguns bons amigos que haviam ficado comigo durante toda a aprovação, não apenas reparei a casa. Eu a ressuscitei. Lixamos a mesa de mogno arranhada até brilhar novamente. Remendamos as paredes, substituímos o encanamento arruinado e penduramos cortinas novas. Mas conforme trabalhávamos, removendo o velho e trazendo o novo, uma ideia começou a se formar na minha mente. Meu trabalho era em comunicações, em ajudar pessoas e pequenas organizações a contar suas histórias e lutar por suas causas. Vi em primeira mão como pessoas com causas justas frequentemente careciam de voz ou plataforma para serem ouvidas. Minha avó havia me deixado esta casa para ser seu guardião. E se ser seu guardião significasse mais do que apenas morar nela e proteger seu passado? E se significasse transformá-la em um recurso para o futuro? Decidi transformar todo o andar térreo, a sala de estar, a sala de jantar, a sala, em um espaço de coworking e oficina. Chamei de Artmon Hub, um espaço para vozes da comunidade. Meu objetivo era oferecê-lo gratuitamente para ONGs locais, ativistas e organizadores comunitários, um lugar onde pudessem se reunir, planejar e aprender. Eu conduziria oficinas gratuitas nos fins de semana, ensinando-lhes o básico de relações públicas, mídias sociais e como divulgar sua mensagem, todas as habilidades que usava na minha vida profissional. Era uma maneira de honrar o espírito de generosidade da minha avó e minha própria paixão pela comunicação. Era transformar um lugar de dor pessoal intensa em uma fonte de bem público. A alma da casa não estava apenas em sua história mais. Estava em seu futuro. A grande abertura foi em um sábado brilhante no final de abril. A casa estava cheia de pessoas, com risos, com o burburinho de novas ideias. Líderes locais, chefes de pequenas instituições de caridade, jovens ativistas, todos vieram. Leia ficou ao meu lado, um sorriso orgulhoso no rosto, distribuindo folhetos que havíamos projetado. Olha o que você fez, Mike, ela disse, sua voz suave em meio ao barulho feliz. Você transformou a pior coisa que já aconteceu com você em algo bonito. Enquanto conversava com a chefe de um abrigo de animais local, mostrando a ela como configurar um comunicado de imprensa, vi uma figura familiar hesitando na porta. Era meu irmão, Ryan. Ele parecia diferente, mais magro, a confiança arrogante que costumava usar como um terno barato havia sumido. Ele apenas parecia cansado e triste, como se estivesse carregando um peso pesado. Ele estava segurando um presente pequeno, plano e embrulhado. Me desculpei e caminhei até ele. Ficamos em silêncio constrangedor por um momento, o barulho alegre da festa girando ao nosso redor como um mundo diferente. O que você está fazendo aqui, Ryan? Perguntei. Minha voz não estava com raiva. Estava apenas cansada. Eu queria ver o que você havia feito com o lugar, ele disse, gesticulando vagamente para a sala lotada. É incrível. Ele estendeu o presente. Isso é para você, para a casa. Desembrulhei. Era uma foto emoldurada, não de mim ou da nossa família. Era uma foto linda e candida da vovó Ellen, tirada anos atrás, sentada no balanço da varanda, rindo, sua cabeça jogada para trás em pura alegria. Era uma foto que nunca havia visto antes. Encontrei em um álbum antigo na casa deles, ele disse. Achei que ela deveria estar aqui. Obrigado, eu disse, e falei sério. Mike, ele começou, sua voz rachando. Sinto muito. O que fiz, o que pedi de você, estava errado. Fui egoísta e fui um covarde. Deixei o pai, me convencer de que dinheiro era mais importante que você, que família. Ele respirou fundo e tremeu. Valeu a pena? Não. Me custou tudo. Meu relacionamento com você, meu próprio autorrespeito. Me olho no espelho e odeio a pessoa que vejo. Olhei para ele, para meu irmão mais novo, e pela primeira vez, não vi um inimigo. Vi uma pessoa fraca que havia feito uma escolha terrível e agora estava vivendo com as consequências. Ele meteu a mão no paletó e tirou mais duas coisas, um documento dobrado e um cheque pessoal. Este é um depoimento juramentado, ele disse, suas mãos tremendo enquanto me entregava. Tive notarizado na semana passada. Detalha cada conversa da qual participei, onde pai e mãe falaram sobre pressionar a vovó, sobre seus planos para a venda, sobre esconder bens. Eu estava com muito medo de testemunhar no tribunal. É o maior arrependimento da minha vida. Mas posso pelo menos te dar isso, a verdade, no papel. Ele então me entregou o cheque. Era de $5.000. Não é muito, ele disse, olhando para o chão. Mas é tudo o que tenho na poupança, para os reparos.
Sei que eles pagaram por isso, mas isso é de mim. Preciso fazer isso. Isso era mais que um pedido de desculpas. Era um ato de penitência, um esforço tangível e custoso para fazer as pazes. Era a primeira coisa verdadeiramente honrosa que eu via fazer em anos. Peguei o depoimento e o cheque. Por que agora, Ryan? Perguntei silenciosamente, porque vi o que eles fizeram à casa. Depois, quando fui lá, vi o ódio que haviam deixado para trás. E percebi que não era sobre garantir meu futuro. Era sobre punir você. E eu fazia parte disso. Não consigo viver com isso mais. Assenti devagar. Obrigado, Ryan. Eu disse, isso significa alguma coisa. Olhei nos seus olhos. Não conserta tudo. Você sabe disso, certo? Ele assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. Eu sei. Mas é um começo. Terminei. Mas vamos precisar de muito tempo. Não o convidei para ficar. Era muito cedo para isso. Mas conforme ele se virou e foi embora, senti uma faísca de algo que não era raiva. Também não era perdão, ainda não. Era uma semente pequena e frágil de esperança. Voltei para a festa, para minha nova vida. Meu relacionamento com meus pais permaneceu inexistente, reduzido à formalidade fria de advogados e o cartão de aniversário estéril ocasional sem mensagem pessoal. Mas meu mundo também havia crescido. Falava com minha tia-avó Margarete todo domingo. Ela me contava histórias sobre a juventude aventureira da minha avó, pintando um retrato de uma mulher ainda mais vibrante e rebelde do que eu conhecia. Minha vida era menor em algumas maneiras, mas muito maior e mais rica em outras. Estava construindo uma família escolhida construída não em sangue mas em confiança. A própria coisa que minha avó mais valorizava. Um ano se passou desde o dia em que fui trancado para fora da minha própria casa. O Artmon Ruby está prosperando. A casa que uma vez foi um campo de batalha agora está cheia de propósito, com os sons de planejamento, debate e progresso. É um lugar onde pessoas que estão lutando suas próprias batalhas podem vir para encontrar sua voz. E descobri uma paixão pelo ensino que nunca soube que tinha. Esta noite a casa está silenciosa. A última oficina acabou de terminar. Estou de pé sozinho na sala principal que costumava ser a sala de estar formal. As luzes estão fracas e o cheiro de café permanece no ar. Na parede principal, onde uma pintura paisagística stufe costumava ficar pendurada, está a foto emoldurada da minha avó que Raya me deu. É a peça central de todo o espaço, a primeira coisa que as pessoas veem quando entram. Embaixo dela, coloquei uma pequena placa de latão. Não tem seu nome ou datas. Apenas tem uma inscrição simples. Uma citação que escrevi depois de meses de reflexão. Diz: algumas casas não são construídas de tijolos, mas de confiança. Frequentemente me encontro aqui depois que todos foram embora para casa, apenas olhando para seu rosto. Sua risada alegre e desafiadora parece ecoar nos corredores silenciosos. A casa não é mais apenas uma memória dela. É uma continuação de seu espírito. É um legado vivo e respirante. Esta noite estou pensando sobre a oficina que acabei de conduzir. Era para um grupo de moradores de um bairro de baixa renda lutando contra um desenvolvedor de alto escalão que estava tentando expulsá-los. Uma história que soava muito familiar. Ensinei como se organizar, como falar com a imprensa, como construir uma narrativa que um conselho municipal não pudesse ignorar. Dei a eles as ferramentas que havia usado para me salvar. Uma jovem chamada Maria veio até mim depois. Obrigada, ela disse, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Antes desta noite, nos sentíamos desamparados. Agora sentimos que temos uma chance. Conforme os vi partir, energizados e cheios de esperança, senti uma sensação de paz que nenhuma vitória no tribunal ou acordo financeiro jamais poderia proporcionar. A raiva que carreguei por tanto tempo desapareceu. A dor ainda está lá, uma cicatriz fraca na minha alma, mas não me define mais. Foi transformada em outra coisa. Combustível. Propósito. Olho para a foto da minha avó. Você estava certa, vovó. Sussurro no silêncio da casa. Nunca foi sobre o valor. Sempre foi sobre o coração. Penso sobre o caminho que me trouxe aqui. A traição, a luta, a verdade feia. Não desejaria isso a ninguém, mas não trocaria o homem em que me tornei por causa disso. Aprendi que família nem sempre é sobre sangue. É sobre quem aparece quando você está no seu pior momento. É sobre quem te diz a verdade, quem te apoia e quem te lembra de quem você é quando o esqueceu. Aprendi que as feridas mais profundas às vezes podem levar às forças maiores, e que a melhor maneira de honrar um legado não é apenas preservá-lo, mas construir sobre ele, torná-lo algo que sirva aos outros, transformar sua própria história em uma luz para o caminho de outra pessoa. Desligo as luzes, deixando apenas uma pequena lâmpada acesa ao lado de sua fotografia. Conforme saio e tranco a porta, minha porta com minha chave, não me sinto sozinho.
Sinto que estou exatamente onde deveria estar. Obrigado a todos por ouvirem minha história. Espero que tenha ressoado com vocês de alguma forma. Vocês já estiveram em uma situação onde tiveram que lutar pelo que era legitimamente de vocês, especialmente contra pessoas em quem deveriam confiar?